Capítulo 633. Depois de sair do bar Limão Doce, Klein retornou diretamente para sua pousada. No momento em que ele estava arrumando sua bagagem, o gigantesco esqueleto mensageiro apareceu de repente. Originalmente, ele queria dar um tapinha no ombro de Klein, mas falhou devido ao seu corpo de quase 4 metros de altura e a cabeça penetrando no teto. Tudo o que pôde fazer foi jogar a carta adiante antes de cair no nada. O Sr. Azik finalmente respondeu. Já faz quase uma semana. O mensageiro foi alterado? O anterior me avisaria melhor. Klein pegou a carta e a desdobrou. Lamento muito só estar respondendo a você hoje. Talvez seja porque as memórias que recuperei ultrapassaram os limites do meu corpo. Tive que passar vários dias dormindo profundamente para me adaptar a isso. Os assuntos que você descreveu coincidem com as características do caminho do saqueador. Sua sequência 4 correspondente é parasita. Nas sequências superiores, eles possuem os poderes Beyonder dos corpos parasitados. Pelo que sei, existem 2 tipos de parasitar. O primeiro tipo é um estado preliminar. O parasita pegaria emprestado o corpo do anfitrião para se esconder, a fim de prolongar sua vida e se recuperar dos ferimentos. Ele pode ver e ouvir tudo o que os hospedeiros veem e ouvem, mas é incapaz de interferir nos pensamentos do hospedeiro ou roubar seus pensamentos. Portanto, para um hospedeiro conversar com um parasita, ele terá que ser o primeiro a falar. O outro é o controle total. O parasita está quase fundido com o corpo espiritual do hospedeiro, conhecendo e compreendendo seus pensamentos, além de assumir o controle do corpo. Diante do primeiro tipo de parasita, pode-se informar o anfitrião através de sonhos ou de uma conversa subconsciente sem se preocupar em ser descoberto pelo parasita. Isso ocorre porque o parasita precisa usar os sentidos do hospedeiro para sentir o que está ao seu redor. Para o segundo estado, não há como conversar com o hospedeiro sem o conhecimento do parasita. Porém, existe uma chance de erradicar o parasita, que é contar com a fé do hospedeiro. É muito difícil para mim descrever com precisão tais assuntos, e tudo o que posso dizer é que quando alguém abre o coração enquanto ora, o alvo da oração seria capaz de descobrir a existência do parasita e, através de um ritual específico, fornecer ajuda. Para completar a separação ou erradicação. É claro que o pré-requisito é que o próprio hospedeiro não saiba disso, caso contrário, o parasita definitivamente seria alertado e começaria a tomar medidas preventivas. A última situação não é um tanto semelhante à do jovem Sol? Ele orou para mim sem pensar muito e descobri a existência do avatar de Amon. Então, com um objetivo oculto, ensinei-lhe o ritual do ato secreto e usei-o para limpar o parasita. Klein instantaneamente teve uma compreensão mais profunda da situação anterior em que se encontrava. No entanto, no momento não consigo determinar em que estado se encontra meu querido poeta. Em Tingen, ele ocasionalmente falava sozinho. Isto pode ser resultado do primeiro tipo, mas o problema reside no facto de já se terem passado meses. É possível que o parasita tenha completado o controle total de Leonard. Tenho que primeiro confirmar o assunto antes de saber o que devo fazer. Caso contrário, entrar precipitadamente em seus sonhos só levará a avisar preventivamente o parasita, tornando o problema mais sério e mais difícil de resolver. Se for o segundo estado parasita, meu querido poeta acredita na deusa, mas ela tem milhões de crentes. É improvável que prestasse atenção importante a uma luva vermelha que não é nem adorador, nem santo. Ela é diferente de mim, o louco. Eu leio todas as orações e muitas vezes presto um serviço individual. É assim que acontece durante uma fase de inicialização. Enquanto Klein pensava sobre isso, ele suspirou de repente e sentiu-se melancólico.
Originalmente planejou confiar a Enlil a tarefa de monitorar secretamente Leonard Mitchell para ver se ele sussurrava para si mesmo com frequência. No entanto, depois de considerar como Enlil já havia aparecido diante de Leonard e do parasita por causa de Tinder, havia uma grande chance de que ele fosse um alvo com o qual eles estavam cautelosos ou um alvo de investigação. Portanto, abandonou racionalmente tal pensamento. Senhorita Mágica é apenas uma sequência 8 e uma mestre de truques. Ela não tem a habilidade de monitorar um parasita no nível de anjo ou uma luva vermelha. A identidade da senhorita Justiça é a melhor forma de ocultação. Além disso, ela também acredita na deusa. Mas o problema está no fato de estar de volta ao seu feudo. Ela só retornará a Becklund em junho. O senhor enforcado e a madame eremita estão no mar. Quanto ao jovem sol, não há como ele se conectar com o mundo exterior. Ainda não há membros suficientes do clube de tarô. As facções para as quais eles se expandiram ainda estão faltando. Não consigo encontrar nenhuma pessoa adequada para me ajudar a concluir esta tarefa. Entre as pessoas que conheço, a senhorita Sharon deveria ser a melhor escolha para realizar tais assuntos quando se trata de ocultação, mas não tenho como contatá-la, mesmo que faça isso através da senhorita Mágica ou Enlil. Eu tinha fugido de Becklund em pressa, então deixei de considerar muitas das consequências. Klein ergueu a mão para massagear as têmporas enquanto pensava em como Leonard era um luva vermelha de elite nos falcões noturnos. Havia diáconos de alto escalão e a igreja cuidando dele, então era improvável que o parasita ousasse fazer qualquer coisa por enquanto. Por isso, decidiu deixar o assunto de lado e esperar por um ajudante mais adequado. Talvez eu possa esperar até digerir a poção e seguir para o leste do Mar Sônia para encontrar sereias. Depois de completar meu avanço, posso retornar a Becklund e fazer isso sozinho. O experiente Klein não hesitou mais enquanto rapidamente se decidia. Reticências. Dentro do bar Limão Doce. Depois que o inquieto Beauty lidou com 2 crentes da seita do corpo celestial entre seus assessores mais próximos, ele finalmente recebeu boas notícias. Você está me dizendo que o almirante Amirius retornará a Baian hoje? Ele se levantou com um charuto na mão. Sotote assentiu gentilmente e disse, sua frota deixou o porto há meia hora. Está se dirigindo para o arquipélago Horsted. Ufa! Beauty não escondeu o suspiro de alívio, tendo confirmado que o almirante não estava colocando nenhuma culpa nele. Só de pensar em como German Sparrow conseguiu fazer o almirante sofrer a perda de tantos de seus guarda-costas, a perda do cargo de governador-geral do irmão mais novo, o ferimento de seu secretário e a morte de sua amante, ele não pôde deixar de se perguntar sobre suas próprias capacidades de gerenciamento. Embora a responsabilidade por esses assuntos não fosse necessariamente culpa de German Sparrow, fazer com que todos acontecessem ao mesmo tempo fez acreditar que a culpa era do aventureiro maluco. No mínimo, teve azar o suficiente. E como seu empregador e endossante, Beauty acreditava que não havia como escapar da responsabilidade. Ele definitivamente precisava ser punido pelo almirante Amirius. Sua excelência é de fato um semideus. Não deixou sua raiva cegar sua razão. Louve o Senhor. Que a tempestade esteja conosco, disse Beauty enquanto batia com o punho direito no peito esquerdo. Neste momento, os subordinados que ele enviou voltaram correndo. Chefe, German Sparrow desapareceu. O subordinado relatou em tom apressado. Beauty franziu a testa ligeiramente. Desapareceu? Sim. Depois de sair do quarto, ele segurou a mala e circulou a área várias vezes antes de desaparecer. O subordinado explicou com sinceridade. É realmente difícil monitorar um aventureiro que pode se transformar em qualquer um.
Bilt suspirou e disse: deixe isso. Não há necessidade de procurá-lo novamente. Reticências. Depois de ser alvo da árvore mãe do desejo, Klein mudou cautelosamente sua aparência e identidade, bem como seu local de residência, para evitar que alguém o atacasse. A partir da reação recebida por atuar como almirante Amirius, ele decidiu digerir rapidamente a poção colocando-a em prática. Enquanto viajava de carruagem para a Fundação Hospício de Orave, Klein mais uma vez interveio. A responsável pelo registro ainda era Joanna. Ela olhou para cima e perguntou: você quer fazer trabalho voluntário? Sim, Klein assentiu seriamente. Joanna pegou um formulário e perguntou como um relógio: nome. Klein sorriu e respondeu: Simbad Volentier. Reticências. O clima no condado de Chester Leste em abril foi confortável. A vegetação era exuberante e a paisagem era linda. Era a época perfeita para caçar. Audrey estava vestida com um traje de montaria preto justo à cintura e com capacete. Estava montada em uma égua cor de vinho, que lhe pertencia, enquanto perseguia uma galinha selvagem de cores vivas. Ela disparou uma flecha sibilante e atingiu a presa com precisão. Como psiquiatra, seus atributos físicos foram claramente aprimorados. Juntamente com a sua formação em tiro com arco desde tenra idade, seja no tiro com armas de fogo ou no tiro com arco, ela era considerada bastante habilidosa. Uma figura dourada avançou e rapidamente mordeu a presa que havia perdido a vida. Não era outra senão Suzy. É um prazer trabalhar com você. Os cantos dos lábios de Audrey se curvaram quando ela bateu a palma da mão na pata de Suzy com um sorriso. Nesse momento, os aristocratas que a cercavam se aproximaram, elogiando-a por suas proezas de caça ou pelo treinamento de seu cão de caça. Audrey sentiu-se um pouco envergonhada em relação à segunda metade. Ela nunca havia treinado Suzy antes. Os aristocratas rapidamente se dispersaram enquanto continuavam perseguindo suas presas. Quanto à sacerdotisa de baixo nível da deusa da noite eterna, ela se aproximou e disse a Audrey com uma voz reprimida: você pode receber a fórmula de hipnotista depois de completar a missão final. Finalmente, os olhos de Audrey se iluminaram enquanto ela balançava a cabeça silenciosamente. Para ser franca, se ainda fosse a nobre dama imatura e melindrosa do passado, já teria perdido a paciência para acumular as contribuições exigidas e teria acabado solicitando a compra da fórmula da poção no clube de tarô. Mas ela sabia muito bem que acumular contribuições ajudaria em sua infiltração nos alquimistas da psicologia. Ela seria mais confiável e construiria uma boa base para receber as fórmulas de poções de alta sequência no futuro. Portanto, pacientemente executou assuntos que eram desinteressantes ou interessantes. Claro, Audrey não desperdiçou os últimos 2 meses. Ela estava escutando as conversas dos aristocratas e criadas, antes de orientá-los a expressar suas frustrações e ajudá-los a derrotar suas emoções negativas. Isso permitiu que ela atuasse como psiquiatra com muita perfeição. Durante esse processo, ela percebeu que, sem saber, escutaria, observaria e orientaria as pessoas ao seu redor, para compreender suas falhas e processos habituais de pensamento. Acreditava que poderia prejudicar ou quebrar mentalmente qualquer um deles sem deixar marca. Também poderia fazer com que eles a ajudassem por vontade própria, sem que eles percebessem. É preciso dizer que, na verdade, é bastante assustador, assim como os monstros das lendas, que podem dominar suas mentes. Revendo suas memórias, Audrey não pôde deixar de suspirar interiormente. Smaine não estava acostumada a andar a cavalo quando circulou cuidadosamente a área, e disse: o professor associado da Universidade Stoen, Michele, é um colecionador. Desejamos que você compre um livro da Guerra dos 20 Anos.
A Guerra dos 20 Anos referia-se a uma guerra entre o Reino Loen e o Império Faizak no ano 621 a 642 da Quinta Época. O Reino Loen foi derrotado e perdeu a antiga Ilha dos Elfos, que era a atual Ilha Sônia. Nota: 1. O gênero ainda não está claro, mesmo sendo um nome feminino, ainda usarei masculino até ter certeza. Ponto.